Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Bom dia, que a luz venha triunfar sobre os sujeitos, sobre os quebrantados, sobre aqueles que temem o Deus que está sobre as suas vidas. Pai, obrigada por esse momento aqui, porque esse momento aqui, Pai, é continuidade de tudo que o Senhor começou a fazer, quando decidimos abrirmos as portas, não só do templo, mas do nosso coração. Seja bem-vinda, pastora Iris, pastora Eliane, minha terapeuta. Beijo, minha querida, bora com a gente adorar o Senhor. Vamos entrar em sintonia, igreja, porque não existe feriado em Deus. Sabe por quê? O nosso descanso está nele. O nosso Shabbat Shalom é todos os dias que nos colocamos diante da sua face, diante da sua presença. Então, Pai, em nome de Jesus, eu já quero abençoar cada pessoa, Senhor, que está entrando aqui em unidade, Senhor, com a primícia da sua adoração. É isso mesmo, só ouvimos uma voz. Não é porque somos bons, não. Só estamos cumprindo o nosso papel como igreja. O papel da igreja é ser uma voz. O papel da igreja é estender o reino, é estabelecer o reino através da reconciliação. Oh glória, você sabia que você carrega o reino da reconciliação? Porque foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para toda a humanidade, para que através do seu amor todos pudessem voltar a ser família. Seja bem-vindo aqui, shalom, shalom. Eu creio que esse alinhamento não vai só trazer tremor à nossa consciência espiritual, mas vai nos posicionar. Porque eu costumo dizer que a igreja profética, ela está posicionada para anteceder contra as forças, contra as influências contrárias que se levantam contra a noiva do Cordeiro, amém? Então, de repente, você é essa pessoa que Jesus escolheu para reconciliar o mundo, porque primeiramente eu e você decidimos estar sujeitos à nossa missão. Deus dá visão à igreja, Deus dá visão aos seus escolhidos, e cabe ao corpo andar em unidade. Não é sobre uma placa, não é sobre religião, é sobre ouvir a voz. Então você que discerne essas verdades, se você tiver com a sua Bíblia aí na mão, sua espada, seja bem-vinda Isa, seja bem-vinda Fê, em nome de Jesus. Bora provocar uma fumaça, bora levantar um altar de adoração, porque as esferas espirituais discernem o que é adorar o seu próprio Deus. Esferas espirituais bem organizadas se encontram em matas, se encontram em lugares para edificar altares, para sacrificar a um Deus que ousa se levantar dentro de uma mentira. Se um Deus das trevas pode ser adorado por aqueles que se encontram na mentira, o que eu e você, como a igreja do Cordeiro, que carrega o Deus vivo, que carrega a verdade, pode provocar de impacto, sim, aonde moramos, sim, aonde estamos estabelecidos. Ei, os anjos não vão descer para cumprir a missão que é nossa. Cristo nos deu uma visão. Como igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Eu quero entrar em unidade aqui com você. Todo o capítulo 5 e 4 de cada livro é direcionamento dos céus. Não sou eu que escolho. 5 e 40 da manhã, estamos sujeitos a um alinhamento que vem dos céus. Então, dentro desse alinhamento, nós podemos, através do temor, porque o Espírito Santo de Deus nos leva a esse temor, e entender o que Deus espera. Deus espera uma resposta da noiva, Deus espera o movimento da noiva. Deus confiou à noiva
a extensão da obra do reino. Você pode glorificar o Senhor aí? Abra a sua Bíblia no número de Provérbios 5:4. 5:4, livro de Provérbios. Seja bem-vinda, seja bem-vinda você que está chegando agora. Vamos entrar em sintonia, porque Deus espera uma resposta da noiva. Deus espera o nosso movimento, porque nós temos uma verdade, nós temos uma convicção estabelecida sobre as nossas vidas. Não começou ontem, não começa hoje. Essas festas de sacrifícios, esses altares para abrir portais, para ter relevância na terra, não começou ontem, não começou hoje. Um reino bem organizado, que discerne contra quem está lutando, sacrifica, jejua, cultua os seus deuses caídos. Então hoje, igreja do Cordeiro, essa palavra é para nós. Hoje, igreja do Cordeiro, essa palavra é para nós. A palavra vai trazer nesse capítulo uma advertência contra a imoralidade. Quem somos nós? Quem somos nós? Vai ditar o nosso fim. Quando discernimos quem somos, o nosso fim dita através dos frutos que nos movimentam, através dos nossos atos de justiça, porque a palavra de Deus vai dizer aqui que Ele abomina o adultério, Ele abomina a idolatria, Ele abomina a prostituição, e Ele compara todos esses feitos a uma mulher, a uma fala mansa, a uma fala doce, porque é assim que o pecado se manifesta. Em meio a essas festas, pessoas aprisionadas a uma mentira, debaixo de uma influência de embriaguez e entorpecimento, se colocam como ponto de contato, porque discernem a guerra que se dá nas esferas espirituais. Ei, igreja, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados e potestades que se levantam nessas esferas espirituais para ter lugar de impacto, para ter lugar de conexão aqui. Mas eu gostaria de te dizer algo: a igreja que discerne a sua posição aí é capacitada pelo próprio Deus, é capacitada para ser luz e dissipar com todas essas influências, principalmente contra a nossa nação. Pai, nós queremos primeiramente agora, estamos em unidade, pedir misericórdia pela ignorância, pelos olhos fechados daqueles que deram de presente um dia no calendário para esse povo cultuar um Deus que virá contra a própria nação, um Deus que através de contato, através de influência, através de portais, se levanta. Presta atenção nessa mensagem. Muitas das vezes o Senhor Jesus nos põe como noivo, nos escolhe como predestinado para ser uma voz, mas é necessário haver um despertamento. É necessário, porque quando eu não discerno que a minha luta é contra influências espirituais, fica difícil. Você pode voltar aqui para mim, Elô, esse louvor? Fica difícil da gente entender como lutar e que ferramentas adquirir para lutar contra tudo isso que dentro de um calendário se levanta todos os anos em nosso país. Então, como foi liberado aqui nesse ambiente de intercessão profética, a igreja não é pega desavisada, mas muitas das vezes não se posiciona como uma voz, não se posiciona como um ponto de contato. Presta atenção nisso. O reino de Deus só pode se manifestar através de anjos. Foi essa a escolha de Deus? Quis os anjos ter o nosso lugar, quis os anjos estar debaixo, dessa excelente obra para executar as obras do reino. Você entende isso? Deus confiou a noiva. Deus confiou a noiva. Deus confiou a noiva. Preste bem atenção. Por isso você não precisa temer. Você não precisa se sentir acuado.
Porque quantas mães hoje estão chorando com filhos diante desses altares? Quantas esposas hoje estão de joelhos no chão, porque o marido entorpecido, embriagado por essa influência, hoje choram. Quantos esposos também não têm a sua esposa perdida na carnalidade e na luxúria? Quantos no nosso meio? Então essa palavra hoje, aprove o Senhor trazer, porque é Ele que libera o pão vivo e não é a nossa escolha, nos traz um despertamento. Deus está dizendo aqui através dessa advertência. Ela vem na figura de uma mulher, ela vem com uma fala embargada de doçura, mas que leva o homem, mas que pode levar pessoas ao abismo da morte. A palavra de Deus vai dizer que esses, principalmente os que têm o Senhor revelado no seu espírito, tem que se posicionar, tem que discernir contra o que está lutando ou intercedendo. Muitas das vezes nós nos damos em conflito uns com os outros, para vir na mídia até, acusar, falar mal, quando de repente Deus nos levantou e nos escolheu para estarmos em outras esferas. Primeiro, diante dele, em tremor e temor, clamar por recursos, clamar por ferramentas espirituais, para que assim a nossa nação povoe toda a volta. Você está entendendo? Toda a volta. O Senhor Jesus escolheu o Brasil para ser um celeiro onde Ele vai estabelecer apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, adoradores. Você está entendendo? Filhos e filhas que temem o Senhor, porque nós temos ainda esses altares edificados, porque é necessário haver reconciliação. Multidões estão diante desses cenários, multidões estão diante dessas festas, multidões estão sendo impactadas pela obra dessa meretriz, pela obra dessa mulher que se levanta debaixo de influências de encantamento para seduzir e enveredar muitos ao abismo da morte. A palavra de Deus vai dizer que melhor é se abraçar o seio daquela que Deus te entregou na mocidade. Deus está falando aqui da noiva do Cordeiro. Melhor é se nutrir desse alimento que vem dos céus, desse alimento que vem através da noiva. Mas como vai haver uma reviravolta, uma reconciliação, se muitas das vezes estamos como aqueles que dormem? Se muitas das vezes estamos como aqueles que tão somente julgam, tendo uma trava no seu próprio olho, mas tendo voz para julgar, tendo voz para apontar, tendo voz para ser um grito, quando Deus nos chama no secreto, para dia a dia nos preparar, através de oração, súplica, jejum, sacrifício, para que em ano a ano, esses altares e essas festividades percam influência. Ei, não tem como vencer através do grito, não tem como vencer através tão somente, sabe, na fala e no dialeto de acusação, porque não foi essa a missão e não foi essa a visão que Deus entregou à igreja. A missão que Deus entregou à igreja é nutrir o mundo, é nutrir o mundo, é nutrir o mundo. Ele vai falar de 2 seios aqui. Estamos no livro de Provérbios 5:4, aonde o Senhor nos traz essa advertência. Toda imoralidade, todo adultério, e eu quero falar do adultério espiritual, traz sim para pessoas, traz sim para uma nação consequências. Quando a gente ouve as escrituras, ou alguém ministrar ou falar sobre adultério, nós estamos condicionados a nos limitarmos tão somente às obras da carne, mas principalmente precisamos estar alinhados a essa advertência, porque Deus está falando assim, está dizendo assim: eu convoquei você, ó noiva minha, para nutrir
E porque ele põe aqui, né, essa palavra, esse sinônimo da noiva, jovem, moça, que tem um seio para liberar delícias, alimentos, verdade, porque ela é pura, ela foi chamada para, como pura, trazer reconciliação. Enquanto a meretriz, com a sua fala doce, que leva muitos ao abismo, e a palavra aqui vai dizer, sem discernir, eles vão caindo em iniquidade sem discernir, porque é uma obra de embriaguez, é uma obra de entorpecimento. Então, como eu posso vencer? Como eu, como mãe, como esposa, como vó, como uma líder, posso colaborar? Me posicionando, me separando, me consagrando, me colocando diante daquele que é santo, para que assim a minha voz e a minha posição e a sua também venha ter lugar nesses lugares celestiais, porque há uma nuvem, há um movimento, existem anjos ministradores, anjos que trabalham, buscando a noiva nesse lugar. A noiva nesse lugar, eu já quero profetizar, provoquem um impacto, sim, provoca um impacto sendo luz, através da sua pureza, através da sua identidade, através do discernimento, de ser extensão da voz que ela ouve, do Deus que ela serve. É só assim que podemos contra-atacar, vencer contra esses pactos e essas influências que se levantam todos os anos. Mas eu quero ressaltar aqui, não começou ontem, não começou hoje. Então nós temos no nosso calendário data marcada, nós temos o discernimento contra o que lutar, contra quem lutar. E não é contra aqueles que estão sendo levados debaixo desse entorpecimento, usando da vaidade, usando da luxúria, usando pelo desejo do poder, de ter o seu Deus manifestado através deles na terra, que nós vamos vencer. Não é dessa forma que nós vamos vencer essas influências, lutando contra esses, que debaixo de uma cegueira, Provérbios está dizendo aqui, eles se dão adultério, eles se dão a profanação, eles se dão a passos lentos ao próprio abismo, sem saber. Há uma cegueira aqui, igreja, há uma cegueira aqui, e eu quero trazer esse alinhamento aqui para você que discerne o que eu estou liberando nessa manhã. Quando o Filho do Homem voltar, o juiz, a palavra de Deus vai dizer que vai começar pela noiva, Então, enquanto estamos aqui, somos como a embaixada do reino de Deus na terra, para reconciliarmos os cegos, os perdidos, porque outrora quem estava lá era eu. Outrora, de repente, quem estava nesse mundo de cegueira e de entorpecimento espiritual era você. Então, se eu e você experimentamos a graça, se eu e você experimentamos o favor, nós sabemos aonde buscar os recursos, nós sabemos aonde buscar a unção, nós sabemos aonde buscar esse amor que ama com compaixão os que estão perdidos. Um dia eu estava lá como uma cega, perdida, me vendendo, cheia de luxúria, cheia de pecado, mas um que ouviu a voz, decidiu pagar um preço, decidiu levantar altar, decidiu sacrificar, para que houvesse luz nessa multidão de trevas que me acorrentava. Essa palavra aqui vai dizer que o fruto de todo esse pecado é como corrente, aprisionando almas. Quantas almas diante desses altares, quantas famílias que não discernem o que é fechar portal da televisão, que não discernem o que é fechar o portal do celular, estão dando, lugar para essas influências por causa da cegueira, por causa da ignorância. Ei, nós não estamos mais aí, nós estamos nessa posição onde a graça nos põe diante do Senhor, e diante do Senhor nós podemos clamar com ousadia,
Se operou a graça em mim e você, vai operar a reconciliação. Se operou a graça que nos reconciliou, nos fez parte, nos fez família, através da minha e da sua vida, haverá sim reconciliação. O querer do Senhor é que a noiva do Cordeiro tenha os seus olhos. Cristo foi morto naquela cruz quando eu era ignorante, quando você era ignorante, porque a palavra de Deus vai dizer que não existe ninguém bom, que nós que fomos escolhidos, não fomos nós que escolhemos a Cristo, não, nós fomos escolhidos. A palavra de Deus vai dizer que naquela cruz Ele morre pela humanidade, e a própria cruz vai dizer que muitos ainda estão nesse lugar por causa da ignorância. Então, se houver um posicionamento profundo da igreja diante da face, vai haver um agente de reconciliação, seja onde Deus te colocou, ou seja onde Deus queira te colocar. Seja um agente de reconciliação. Nós somos uma voz, nós não somos um grito. A noiva é uma voz. Um dia estivemos aí, foi desse lugar, desse montúrio de lixo carnal, que Jesus decidiu nos amar. Foi ali, a palavra de Deus diz que na cruz Ele viu os meus dias, Ele viu os seus dias. Então eu quero profetizar que não só para o ano que vem, mas para o nosso amanhã, eu e você venhamos ter reserva, eu e você venhamos ter óleo, eu e você venhamos ter as nossas lamparinas acesas, porque nós não sabemos o dia que o Senhor voltará. Mas eu creio que está próximo. Eu creio que está próximo. Se Ele tem nos colocado para chorar, se Ele tem nos colocado para interceder, é porque o desejo do Senhor é povoar o céu, é saquear o inferno nessa terra. Eu costumo dizer que não há maldição maior do que não ter Jesus revelado. Quantos estão ali naquela avenida diante de deuses pagãos, diante de deuses das trevas, porque não teve a oportunidade de ter os seus olhos revelados? Ah, profetize, você deve pensar aí. Tem muito cristão lá desviado, tem muito cristão lá que conhece a palavra e decidiu estar lá. Ei, quem morreu na cruz foi o Cristo. Nós não fomos colocados como noiva para operar o juízo. Não, nós somos colocados como noiva para trazer a reconciliação enquanto há tempo. Enquanto há tempo, suplique, ore, tire pelo menos 5 minutos para orar por uma pessoa que você não conhece. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus quer usar você por uma pessoa que você não conhece? Senhor Jesus, uma pessoa que de repente está debaixo das influências do álcool, da bebida, que muitas das vezes colabora, coopera, da droga, né? Quantas rotas de fuga aquele que não tem Cristo morando dentro busca para se sentir saciado? Quantos na rota de fuga busca fora porque não tem revelado dentro, como eu e você temos o Deus da glória, o Deus dos deuses. Eu gostaria de dizer algo: portais estão sendo abertos, porque um povo decidiu sacrificar, porque um povo decidiu jejuar, porque um povo decidiu oferecer cultos. Desde que o mundo é mundo, a esfera contrária se levanta, a esfera contrária sabe contra quem lutar. Então que essa palavra de hoje, Provérbios 5:4, venha nos fazer entender que o caminho desses é amargo como fel. É o que a palavra está dizendo aqui em Provérbios 5:4. O fim desses é amargo como fel. Mas presta atenção em algo. Nesse mesmo Provérbios, nós vamos discernir que esse povo vai ter consciência. Porque quando você lê o capítulo inteiro, eles vão chorar. Eles vão chorar. Porque eu não me submeti aos conselhos dos sábios.
Porque eu não me sujeitei aos enviados do Senhor. Eles terão consciência na eternidade, ou da luz ou das trevas, eles terão consciência. Então eu não preciso me levantar como uma voz que julga. Eu não preciso, eu não fui chamada para isso. Aquele que morreu na cruz está assentado à direita de Deus Pai. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor. Esse não é o papel da noiva. O papel da noiva é ter a compaixão que recebeu. O papel da noiva é liberar o amor que recebeu sem merecer. Um dia éramos como essa mulher. Um dia éramos como, Ezequiel 16 declara. Uma jovem, uma criança, sem identidade, sem um seio para nutrir, sem uma família para o acolher, sem um para se compadecer, e os olhos do Senhor a viam. Então essa é a extensão da igreja. Os nossos olhos precisam ser extensão dos olhos de Jesus. Fecha o portal da acusação, fecha o portal de se colocar como um juiz, fecha o portal de perder o seu tempo de vir na mídia para denunciar o que está acontecendo. Bora dobrar o joelho, bora colocar a nossa face no pó, porque eu costumo dizer que as nossas lágrimas têm dialeto nos céus. Isso me faz lembrar de Abigail, dada a casamento dentro de uma aliança com um homem que tinha pacto com um dos senhores do inferno. O nome desse homem era Nabal. Debaixo das influências do entorpecimento de Bilial, ele era um homem duro de coração, ele era um homem dado a vícios. Deus está falando da figura de uma igreja aqui, também na figura de Abigail. Existe uma Abigail aí que vê a miséria do outro, que vê o pecado do outro, a lama do outro, mas decide se prostrar diante do rei para pedir misericórdia. Existe uma Abigail aí, uma noiva que entendeu qual é o seu lugar. Se existe, vai dando glória a Deus aí. Se existe, vai dando amém aí. Se existe, vai dando glória, vai dando uma resposta para o céu, vai tendo a consciência que se está orando ainda é pouco. Foi isso que foi liberado aqui. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Deus quer reconciliar toda a terra. E Ele levanta os seus predestinados, Ele levanta os seus escolhidos, que entendeu o privilégio da reconciliação, que entendeu o privilégio de ter sido separado. Deus quer te usar, Deus quer te usar para reconciliar pessoas que estão sendo influenciadas pelas trevas. O nosso papel é esse. Profetiza, existe almas, existe pessoas. Estou 20, estou 30 anos orando, a palavra vai dizer, que até que Ele venha. Até que Ele venha. O nosso papel é manter as lamparinas acesas. O nosso papel é buscar a unção. O nosso papel é buscar aquele que libera o óleo. O nosso papel é continuar acreditando, porque se um dia Ele nos viu na nossa miséria, Ele vê todo mundo lá, sabe? Todo mundo que está lá na avenida, todo mundo lá que está sendo refém de uma mentira, porque alguém se levantou para cultuar, porque alguém se levantou para sacrificar diante de um Deus caído, quebrado, e está levando pessoas em massas. O que Deus não quer fazer através da minha e da sua vida, o que Deus não quer impactar através da minha e da sua vida, eu e você, que fomos marcados pelo Espírito Santo, temos a missão de povoar o céu e não termos um olhar, diferente que Cristo teve sobre nós. Não, clama aí: Senhor Jesus, me dê o seu olhar. Senhor Jesus, me dê o seu coração. Senhor Jesus, abra os meus ouvidos. Senhor Jesus, me faça dar frutos de ato de justiça, como o Senhor deu para o Pai e reconciliou tantas pessoas. Jesus veio para os doentes. Eu não sei que religião que você está cultuando, mas Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os cegos. Jesus veio para os surdos, para os coxos, para os
os aprisionados, para os aflitos. Mas hoje Ele vai operar através da noiva. Então vamos parar de terceirizar o nosso papel. Vamos parar de nos omitir. Porque a única coisa que Ele busca encontrar nos dias atuais é alguém no secreto, de joelhos no chão. Então eu já quero profetizar. Se existia alguma cegueira, se existia alguma surdez, cai hoje. Cai hoje. Se você se acha irrelevante, pequeno, o que sou eu no meio dessa multidão perdida? Você é uma voz, você é a noiva, em unidade, orando e clamando, para que nos céus o Senhor opere. Ele nos deu autoridade para ligarmos na terra e ser ligados no céu. O Brasil é do Senhor. O nosso papel é orar pelos nossos governantes, presidente da República e todos os seus ministérios. O nosso papel é orar e clamar por misericórdia e clamar pelo favor de Deus todos os dias, até que Ele venha. Esse é o nosso papel. Agora, o de julgar, o de liberar sentença, porque tem uma consequência, esse papel não é meu, não é seu. Esse papel não é meu, não é seu. O nosso papel é estar diante daquele que nos alcançou em nossas misérias. E por isso Ele quer usar a minha vida e a sua. Então você não é insignificante. Não, 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 não. Você é muito importante. Amém? Você, na verdade, é fundamental na missão. Deus hoje está nos revelando a sua visão em relação a estes que estão lá debaixo de entorpecimento e embriaguez, sendo levados por um Deus caído, sendo levado pelo Deus da mentira. Nós somos escolhidos para trazer, através dos atos de justiça, a reconciliação que um dia nos deu para Deus. Essa reconciliação é a missão da igreja. Você foi escolhido. A pessoa não te ouve, mas o céu sim. Às vezes você já pregou, às vezes você já aconselhou, às vezes você já até sacrificou em relação a essa pessoa ao Senhor. Ei, nada que eu e você, como igreja, liberarmos para Deus pode voltar para Deus vazio. Não, 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 não. Você não está entendendo. Todo o nosso sacrifício em prol da reconciliação, em prol do outro, move o Senhor a fazer além daquilo que estamos tendo fé para pedir, a fazer além daquilo que imaginamos ou pensamos. Isso, sabe, aquilo que os nossos olhos nunca viram, aquilo que os nossos ouvidos nunca ouviram, aquilo que o nosso coração nunca desejou, não é só para aquele dia quando estivermos na glória, não. Uma vez uma pessoa me indagou sobre isso. Não, isso é sobre quando estivermos na glória. Não, isso é sobre a vida daquele que tem fé. Vai ver sim a maravilha se dar, vai ver sim a conversão acontecer, vai ver sim a libertação, trazer reconciliação para esses que estão perdidos. Para isso que Deus nos escolheu. Você entende? Se a obra da graça e da misericórdia e do amor da cruz operou em você, não tem nada impossível para Deus. Fulano é assim, fulano é assado. Você não entende, pastora, o que a pessoa carrega. A situação ali já é de casta. Ei, 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 ei. Esse lugar é do Senhor. E o amor dele superabunda a multidão de pecados quando há quebrantamento. Amém? Vamos orar aqui por um instante? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em unidade, Pai, ocupando o nosso lugar. Estamos na posição para estender a obra da reconciliação através das nossas súplicas, através da nossa intercessão, através dos atos de justiça quando nos colocamos para profetizar. Essa avenida onde hoje deuses quebrados estão cultuando os seus próprios desejos. Um dia nós veremos
Um dia nós veremos a igreja impactar esse lugar, e esse lugar ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou te dizer algo aqui. É Deus que predestina os seus profetas e dá direção. Eu quero aqui profetizar que a avenida, essa avenida, onde hoje conhecemos como portais de festas a deuses caídos, um dia nós veremos, e está próximo, todos ali confessar em uma só voz que existe só um Deus que liberta, cura e salva e nos dá a eternidade em suas delícias. Nós veremos joelhos ali rendidos, porque a igreja em movimento, resgate para os céus. Igreja em movimento, resgate para os céus. Então haverá o dia que não haverá mais ninguém naquela avenida. O calendário vai estar disponível, o horário vai estar disponível, mas não haverá um lá para cultuar um Deus quebrado e caído. Senhor Jesus, libera esse colírio sobre o Brasil. Senhor Jesus, libera esse colírio sobre o Brasil. Libera esse colírio sobre a noiva, sobre toda a igreja, sobre todo escolhido, sobre toda filha. Que essa obra o Senhor quer operar e fazer. Deus, nós queremos declarar que o Brasil é do Senhor, que o Brasil não é uma terra da luxúria, do pecado, da idolatria e da apostasia. Não, não, não. O calendário do Brasil é do Senhor, e vai ser o nosso joelho no chão, as nossas lágrimas por aqueles que estão perdidos, que vai trazer essa conversão. Muitas das vezes nós nos colocamos como melhores e temos os nossos pés paralisados para fazer o bem a alguém. Você já se viu assim? Ou às vezes sendo a igreja no pecado, como eu vou orar pelo outro? Errei, pequei, como eu vou estender a mão? Ei, ei, ei! Deus nos separou sabendo quem somos. Mas sabe o que é interessante? Quando eu me movo em quem Ele é, eu desapareço. É a obra dele que é eficaz. Não é o meu nível, não é quem eu sou, a minha bondade, a minha perfeição. Isso não existe. Isso é religião. O que move o outro através da minha compaixão é ele saber que eu também sou miserável e fui alcançada por esse amor e essa graça, e por isso que a gente abraça, e por isso que a gente acolhe, por isso que a gente se achega. Se teve misericórdia para mim, o que está no pecado tem que discernir que existe para ele também. E através de quem? Através dos anjos? Pelo amor de Deus, não! Através da minha e da sua vida. Quantas prostitutas ali, na identidade, na alma, na carne, precisa do seu abraço, precisa do seu olhar, precisa da sua súplica, precisa da sua oração. É sobre estar nesse lugar. Então, se você faz parte da nação brasileira, Deus te chamou para esse lugar. Deus te chamou para começar ontem. Claro que sim, ontem, estamos atrasados. Para que venhamos anteceder o saque do inferno contra esses, nessa data do calendário. Enquanto não vermos essa avenida tomada pelo Deus de Israel, este é o nosso lugar. Essa deve ser a nossa posição. Bora com a gente, você que crê nessa verdade. Toda terça, quarta e quinta estamos de joelhos diante do alpendre, diante do altar, com as nossas súplicas, com as nossas lágrimas, porque temos essa convicção: se nós fomos alcançados, Deus quer alcançar toda a terra. Deus nos deu o Brasil. Deus deu de repente para você sua casa, sua família. Deus de repente quer dar para você o seu bairro. Deus de repente quer dar para você o seu ambiente aí onde você trabalha. Ei, Deus de repente te deu um ministério. Encharca esse ministério aí com essa brasa viva. Encharca. O juiz está à direita do Pai. A noiva é um corpo. Então qual é o papel da noiva? Se movimentar. Em intercessão, ligar na terra para que seja ligado no céu. Sua misericórdia, sua misericórdia, sua misericórdia, porque o fim desses será doloroso com consciência. Eles terão lembranças.
Deus mandou a Andréia, Deus mandou a Maria, Deus mandou a Raquel, Deus mandou o José, Deus mandou o João, porque eu não ouvi. Então eu quero finalizar com uma verdade aqui. Enquanto estiver uma voz atuando, sendo luz, haverá libertação, haverá reconciliação, haverá redenção para todos esses que estão aí nesse exato momento, debaixo de uma influência de embriaguez, debaixo de uma influência de entorpecimento, sendo seduzidos. Amém? Que Deus te abençoe e te leve, sabe, tremer e temer o Senhor debaixo desse alinhamento. É uma advertência a respeito da imoralidade. Então o nosso papel, como já foi declarado aqui, é buscar dos altos céus esse óleo que despedaça jugo, esse óleo, né, que nos livra das iniquidades da nossa carne, do nosso ser caído. Jesus veio para esses. Se o nosso olhar continuar como um olhar de condenação, não tem como o reino dos céus operar. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para andar na contramão, mas não para ocupar o lugar de juiz, mas para ocupar o lugar da noiva, que tem sim nutriente, que tem sim acolhimento, que tem sim palavras de vida e vida eterna, que tem sim esperança. Amém? Deus abençoe você nesse dia que o Senhor nos deu. É feriado para o mundo, mas é novidade de vida para a noiva que se coloca diante do Senhor. Amém? Deus te abençoe.